Desde já quero te convidar a abrir em Efésios 6 e deixar aberto em Efésios 6, versículo 5. E nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero dar uma breve introdução sobre o que está acontecendo até aqui, de maneira bem simples, mas é muito importante você entender esse contexto. Se você não esteve aqui nos cultos anteriores, é muito importante você entender isso. O objetivo da carta de Paulo é exaltar a Cristo, mostrar que tudo termina nele, tudo converge nele. É isso que em Efésios 1:10 fala. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ele fala sobre um cristão individual, sobre a vida do cristão de maneira individual e coletiva. Ele nos convida a renunciar ao velho homem e nos lembrar do que nos tornamos em Cristo. Nos fala para não desprezar a lei, continuarmos atentos ao nosso coração. E ele nos desafia a uma vida prática, nos nossos comportamentos, nas nossas falas. Fala sobre se submeter uns aos outros, considerar o outro maior. Ele traz alguns princípios como nós vamos ver em outras cartas, em outros evangelhos, como praticamente dar é melhor do que receber. Submetam-se uns aos outros. Ele começa trazendo clareza sobre alguns âmbitos da nossa vida, sobre como ser um bom amigo, como ser um bom irmão, como ser um bom marido, uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser um bom filho. E nós vamos entrar agora num tema muito delicado. Como ser um bom funcionário, um bom patrão. Assim ele cerca as esferas de uma vida comum, de um homem comum, de um cristão comum. A não ser que você não viva nesse planeta, provavelmente você não vai ter esses relacionamentos. Paulo traz algumas verdades sobre o Evangelho. E ele faz questão de dizer ao Efésios, agora coloquem em prática. Questões essas que possivelmente estavam colocando a vida cotidiana da igreja em risco. Paulo não escreve à toa. Algo estava acontecendo com aquela igreja. E ele traz uma verdade poderosa nesse capítulo. Nesses versículos que nós estamos lendo nesses últimos cultos. Não existe um maior nem um menor diante de Cristo. Diante de Cristo não há um maior e não há um menor. Paulo ele reconhece que existem várias posições na sociedade cristã. E ele não está diminuindo essas autoridades. Ele não está mudando a posição dessas autoridades. Mas ele está dizendo, olha só, não há um maior ou um menor diante de Cristo. Lembrando que, em primeira instância, o motivo, a sua posição não importa diante de Cristo. E fazemos o que fazemos. Não importa se você é um líder ou se você está submisso a esse líder. Fazemos em obediência a Cristo e para a glória de Deus Pai. Pois um dia nós seremos julgados. E a Bíblia também fala que seremos recompensados. Antes de lermos Efésios 6, capítulo 6, versículo 5, quero orar com vocês. Pai Celestial, como igreja nós nos reunimos nessa manhã, diante da sua majestade e glória,
diante da tua palavra, Senhor, revelada a nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la. Traga clareza em nossas mentes e nossos corações. Senhor, que os nossos interesses, que as nossas vontades, que os nossos achismos possam se calar e silenciar, para que possamos ouvir o que a tua palavra diz. Confronta-nos, corrija-nos, traga clareza, para que possamos sair daqui, Pai, prontos e aptos a obedecer e viver a tua palavra. É isso que nós te pedimos essa manhã. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Até aqui por enquanto, nós vamos continuar mais à frente. Em primeira instância, em primeiro momento, eu quero falar sobre uma coisa importante, sobre a missão da igreja. E vocês vão entender por que eu quero falar sobre isso. Precisamos compreender por que Paulo está escrevendo esse texto. Em nenhum momento Paulo está dizendo aqui, olha, que ele é conivente com a escravidão. Em nenhum momento você vai ver que Paulo está apoiando qualquer tipo de justiça ou injustiça. Mas também nem tão pouco ele está preocupado em fazer uma revolução social. Isso precisa ficar claro, porque por vezes nós queremos distorcer algumas coisas. Paulo não está preocupado com nenhuma desses pontos. Mas quer dizer então que ele não se importa com essas pessoas? Muito pelo contrário. Paulo ele tem uma clareza mais profunda. Paulo ele está comprometido com uma missão urgente de anunciar o Evangelho. Um trabalho incansável para que Cristo fosse conhecido. Que a propagação da mensagem da cruz, ela era muito mais urgente e prioritária do que a transformação de uma estrutura social. Talvez aos nossos olhos carnais você possa pensar que isso é um absurdo. É verdade, meus irmãos, que hoje na igreja existem muitos irmãos e igrejas que se dedicam a essa causa, a essa luta social. E são causas justas e necessárias. Não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer algo. Mas nós, como igreja, não podemos esquecer do nosso propósito primordial: proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é o principal objetivo da igreja. É fato, nos chamam para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mas não substitui a missão principal da igreja. A igreja ela existe para glorificar a Deus e refletir a sua imagem. Por meio da pregação fiel das Escrituras, santidade de seus membros, testemunho do Evangelho. A causa social pode ser uma expressão de fé, mas jamais deve ser o centro da missão da igreja.
Deixa eu te explicar isso. Nós podemos tirar o homem da miséria. Podemos dar para ele a melhor alimentação possível. Podemos tirar ele e tornar esse homem o homem mais rico do mundo. O homem mais livre que esse mundo já viu. Mas de nada vai adiantar ele viver esses 40 anos. Talvez que ele viva 80, 100 anos. Vivendo de tudo que há de melhor dessa terra. E viver a eternidade no inferno. De nada vai adiantar para ele. Antes que vivemos o contrário. O que é 100 anos perto de uma eternidade? É isso que Paulo está preocupado. Podemos mudar a situação social de alguém. E eu não estou dizendo que nós não podemos, se possível, fazer algo para isso. Mas o que eu estou dizendo é, primeiramente, nós precisamos cuidar e nos esforçar para resolver o problema primordial do homem. Que é ele ser filho de Adão, pecador, e está destinado ao inferno. Está sendo direcionado ao inferno, aliás. E que se não é Cristo intervir na vida desse homem, ele continuará nessa direção. E de que adianta trocar a situação dele social? Se ele continua em direção ao inferno, ele continuará um homem miserável. Que talvez ele possa ter até algum prazer nesse mundo. Mas no fim da sua vida, ele estará em um lugar terrível. Martin Lloyd Jones, ele dá em uma entrevista, ele fala o seguinte, ele destaca que os efeitos sociais verdadeiros vêm com a consequência da transformação espiritual que o Evangelho opera. Não por meio de uma agenda social conduzida por igreja institucional. Por vezes nós nos esquecemos e comecemos a trabalhar de forma social como se fosse obra de nossas mãos. Basta homens e mulheres cheios do Espírito Santo que foram ensinados pelas Escrituras para mudar as coisas ao seu redor. Para se alegrar, não importa em qual situação ele esteja. Paulo diz com clareza em 1 Coríntios, pregar Cristo crucificado. Isso deve também mudar a nossa visão, meus irmãos. Falando mais uma vez, o próprio Lloyd Jones, em Pregação e Pregadores, ele diz o seguinte, nenhuma causa, por mais nobre que pareça, deve desviar o pregador da tarefa de anunciar o Evangelho com fidelidade. A igreja está no mundo para pregar o Evangelho ao máximo de pecadores possíveis, resgatando eles do inferno com a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, edificar os santos, preparar o povo de Deus para toda boa obra. Esse é o trabalho da igreja principal. É isso que Paulo está preocupado. De nada adianta nós resolvermos o problema das pessoas por minutos, talvez por dias ou talvez por anos, se nós não resolvemos o problema dela da eternidade. Mas quero te falar também um pouco sobre o contexto do que é ser um escravo nessa época. Quando nós olhamos para essa escravidão, nós já nos deparamos com uma escravidão do século XVIII, XIX. Já imaginamos esse tipo de escravidão. Mas a realidade da escravidão no mundo greco-romano do século I não era dessa forma. Era diferente. Existiam alguns tipos de escravidão, por exemplo. Existia uma escravidão pública, onde o escravo ele pertencia ao Estado. Em geral, eles não eram vendidos. Eles até tinham uma certa liberdade, pessoal. Mesmo com algumas restrições, eles tinham algumas liberdades. Poderiam até adquirir propriedades, exercer funções administrativas.
E existia outro tipo de escravo, os escravos privados, que pertenciam a um cidadão romano. E muitos desses escravos viviam como se fosse parte da família. Nem todos eram destratados e eram humilhados e viviam como se fosse uma situação precária. Muitos eram tratados como se fosse da família, inclusive. Muitos deles eram responsáveis por tarefas específicas, especializadas. Muitos deles eram educadores. Muitos deles eram médicos, por exemplo. Muitos eram contadores. Professores. Esse era o trabalho de muitos desses escravos. Inclusive, Lucas, numa ampla maioria, se entende que ele era um médico. Como se entende? Pela forma que ele escrevia, pela forma que ele se expressava. Era claro que existia uma instrução sobre Lucas. Lucas era um escravo. O Evangelho de Lucas foi escrito por um escravo. Atos, por um escravo. Inclusive, em Lucas 1:3, você vai ver lá escrito, Excelentíssimo Teófilo. Muitos acreditam que esse Teófilo ele tinha uma posição social em Roma, exatamente pela maneira que ele se direciona a Teófilo. E se acredita também que possivelmente esse Teófilo era o senhorio dele, que estava ali financiando as escritas de Lucas. Que estava ali financiando esse trabalho. Só para vocês entenderem como que funcionava essa escravatura. Que ela era muito diferente do que nós, numa história recente, vivemos. Muitos que nasciam nessa situação continuavam escravos. Os que nasciam de pais escravos continuavam escravos. Muitos eles eram entregues à escravidão. Filhos que eram abandonados pela família. Tinha muitos que eram voluntários a essa escravidão. Se entregavam a ela. Existia escravidão penal e tinha, obviamente, aquelas escravidões piratas, que são sequestros e tudo mais. É dentro desse sistema social. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque é importante vocês entenderem o sistema social que ele está dizendo. Para quem que ele está dizendo. E é dentro desse sistema social imperfeito, pecaminoso, como todo sistema humano. Meus irmãos, não se engane, todo sistema humano é imperfeito e é pecaminoso. Vai falhar, vai tropeçar, vai errar. Tolos são aqueles que confiam nos sistemas humanos, achando que é a solução. E Paulo está olhando para esse sistema social. Que Paulo está dizendo para servos e senhores, agirem com temor a Cristo. Como eu disse, não legitimizando uma escravidão, mas orientando os crentes a viverem com fidelidade, mesmo em uma estrutura que seja injusta. Para permanecer com os olhos fixos no reino. Lembrando a cada um que em Cristo não há escravo nem livre. Nesse período, os escravos tinham alguns direitos, talvez de protestar por mais justiça, por uma situação menos abusiva. Apesar que, pessoalmente, eu duvido muito que isso dava muito certo. Mas eles tinham alguns direitos também. E por que Paulo está escrevendo aos escravos? Por que ele está escrevendo sobre isso? Porque muito possivelmente havia problemas reais na igreja. Se olharmos para todo o Novo Testamento, vamos ver esse tema ser abordado por diversas vezes. Mais do que sobre homem e mulher, sobre casal. Mais do que sobre filhos e pais. Mais vezes citados. E é interessante que, por vezes,
Nós, como igreja, nós não nos atentamos a isso. Porque isso é um tema sério e importante a ser tratado. Havia tensões concretas naquela igreja primitiva, envolvendo esse tipo de relação. Possivelmente, imagine só o escravo agora falando: agora eu sou livre em Cristo Jesus, você já não é mais meu Senhor. Imagina a confusão que isso estava começando a gerar. Mas se você é meu irmão, como é que você vai me dar ordens? Nós somos irmãos em Cristo. Você não vai me dar minha carta de liberdade? Você não vai me libertar? Imagina o senhor desse escravo agora. Aquele escravo mais espertinho que sabe que seu senhor é cristão, sabe que ele não pode dar um berro com ele. E abusando desse senhor. Entenda que existia realmente um problema. Porque Paulo não escreve à toa. Paulo não está perdendo tempo. Paulo não perde tempo com as suas cartas. Ele tem um objetivo a escrevê-la. Nós vamos ver ser citado pelo menos 9 vezes esse tipo de relação, esse tipo de conflito, se contarmos Apocalipse. Que ele faz questão de citar novamente que não há diferença. A igreja ela era composta por toda a classe social. Ela já tinha crescido, ela já tinha sido formada por todo tipo de pessoas. Autoridades, homens livres, escravos. Nós vamos ver em Filemão sendo tratado o problema com Onésimo, por exemplo. Que se mandou, possivelmente, existem algumas linhas teológicas que falam que não foi bem assim, mas que possivelmente se mandou, fugiu. E aparentemente talvez tenha lesado o seu senhor. E você vê Paulo intervir sobre isso. Ele ainda fala que ele está devolvendo ele falando, não apenas como servo, mas como irmão amado em Cristo. Paulo ainda joga um peso ali sobre o seu senhor. A fé de Cristo está mexendo com a lógica social vigente, sem precisar tocar nesse assunto. E começou a gerar esses dilemas práticos, esses dilemas na igreja. E Paulo era necessário trazer essa clareza. E Paulo ele está preocupado com o testemunho que a igreja tem dado diante do mundo nessa situação. Em 1 Timóteo 6, 1 e 2, ele vai falar, ele vai deixar isso claro. Ele fala para os escravos considerar seus senhores, dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Isso indica que havia um risco de mau testemunho. Que alguns desses homens estavam usando a sua liberdade cristã de maneira errada. De uma maneira equivocada. Isso indica que havia maus testemunhos sendo realizados nessas igrejas. Um terço da população de Roma eram escravos. Agora imagine uma igreja urbana vivendo isso. Com certeza, muitos daqueles da igreja eram escravos. Imagina uma cidade como Efésio, como Colossos. Quantos membros escravos haviam naquelas igrejas? Então é plausível que Paulo tenha trago essas instruções. Existiam conflitos, dúvidas, tensões reais acontecendo. E precisava ser tratado com sabedoria, firmeza, com fidelidade. A quem? Ao Evangelho. Ao Evangelho. As nossas crises, as nossas situações, os nossos problemas sociais, as nossas circunstâncias da vida precisam ser vistas com os olhos do Evangelho, com a fidelidade ao Evangelho, não de outra forma. Não do que eu acho, não do que eu entendo, não do que meu intelecto diz, não do que é o que o Evangelho diz.
E o que esperar de um servo cristão? Ele começa a dizer: obedecei. Obedecei. Seja obediente. Paulo ele começa com um ponto muito difícil para todo ser humano. Todo ser humano. Obedecer. Como é que você se submete a outro? Como é que você vai, quem eu vou obedecer a alguém? Quem ele pensa que é? Agora imagine, eu quero que vocês imaginem agora, um escravo, cheio de amargura, diante de um senhor cruel. Eu falei de alguns senhores bons, mas imagine agora um escravo, diante de um senhor cruel, lendo essa carta, ouvindo essa carta. E muito provavelmente esse escravo tem uma consciência que possivelmente vai viver a vida toda assim. Ele ouvindo Paulo dizer: obedeça. Seja obediente. E Paulo não está falando de uma obediência por medo da punição, por medo do que aconteceria, mas uma obediência voluntária, uma obediência real. Talvez um escravo mais carnal, ou talvez ainda cheio de amarguras e feridas, precisando compreender melhor o que estava sendo falado. Ao ouvir isso, falou: esse Paulo pirou. Fala isso porque ele nunca viveu a escravidão. Fala isso porque ele não está aqui, sofrendo o que eu estou sofrendo. Porque ele não está aguentando o que eu estou aguentando. Queria ver se ele estivesse no meu lugar, ele estaria escrevendo uma coisa dessa. Até parece alguns cristãos dos dias de hoje, né? Que ao ser corrigido pelo pastor, fala: não sabe o que eu estou passando. Se eu soubesse, eu não falaria isso. É porque ele não sabe o que eu estou passando. Se eu soubesse, ele nunca viveria assim, ele nunca falaria isso. Entenda a situação de um escravo ouvindo isso, ouvindo essas ordens. Para os nossos dias, isso já parece ser quase um absurdo. Ao olhar para os nossos dias, você já fala: não, que absurdo. Imagina agora um escravo ouvindo e lendo isso. Mas Paulo tinha algo muito maior em mente. Ele tinha algo muito mais profundo a ensinar. Ele traz uma outra clareza. E ele traz um ponto muito importante que por vezes nós não nos atentamos. Ele fala sobre o Senhor segundo a carne, o Senhor humano. Ele traz essa clareza nesse texto. E que verdade há nisso? Isso é uma expressão poderosa. E deve ser tratado como um refrigério àqueles homens que estavam ouvindo isso. Paulo ele faz questão de destacar isso. Ele faz questão de trazer isso. Porque mesmo que o Senhor seja cruel, injusto, mesmo que esse Senhor jamais conceda liberdade, ele só tem autoridade sobre o corpo. Existe uma verdade incrível aqui sendo falado para eles. Uma palavra de esperança. Em Cristo vocês estão livres. Não há nada. Ele pode talvez até mesmo tentar contra a sua vida. Mas em Cristo vocês estão livres. Porque nada mais do que isso ele tem autoridade. Um Senhor que é bom, justo e amoroso. Esse sim tem autoridade sobre tudo. E um dia você estará com ele. Ainda que ele te tire a liberdade nessa terra, ainda que ele tire a liberdade nesse mundo, ele jamais poderá tirar sua liberdade eterna. Respeito e temor. Ele traz o termo para que, com respeito e com temor. Alguns vai vir como temor e tremor. Essa expressão só existe aonde o respeito é verdadeiro.
Não é um temor e um pavor diante de um Senhor mau, pela maldade que Ele possa fazer contigo. Ele traz uma consciência de que essa reverência é ao Senhor do céu, que irá julgar, que aquilo que for plantado irá colher, que cristãos não vivem mais de qualquer jeito. Temor e tremor traz uma vida marcada pela reverência, pela humildade, pela dependência de Deus. Tenha consciência que a sua vida não está nas mãos desse Senhor humano, mas está nas mãos de Deus Pai. Ele traz uma outra instrução, sinceridade de coração. É muito comum ver as pessoas obedecerem pelo lado de fora, mas extremamente rebeldes pelo lado de dentro. Pessoas que, ao receber uma ordem, sorri, prontamente obedecem, sem reclamar, mas por dentro estão murmurando, amaldiçoando, estão endurecidos. Mas o Senhor é aquele que vê o coração. O nosso Senhor que está no céu vê o coração. Que não quer adorações apenas de lábios e gestos vazios, mas sinceridades. Implica uma motivação pura, um foco pleno, uma intenção correta, reta. Se não for feito de coração, mais cedo ou mais tarde, o propósito se desviará. Não apenas quando estão vendo, não como bajuladores, que vivem para agradar a homens. Quando estão vendo o trabalho e produz. Quando ninguém está vendo, enrola, se esconde. Vai caçar outra coisa para fazer. Esse tipo de comportamento mostra que esses escravos ainda estavam servindo a homens e não ao Senhor. Paulo está elevando o padrão das coisas. Ele está dizendo agora, não é porque ele manda, mas porque o Senhor está dizendo, faça o máximo. Não obediência a esse Senhor carnal, mas obediência ao Senhor Altíssimo. Porque é para o Senhor. E ele traz um argumento forte. Efésios 6,6. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A motivação muda. A ótica precisa mudar para quem eu faço. Calvino, ele comenta, como se Paulo dissesse assim, foi o Senhor que colocou esse servo nesse fardo, e o mesmo Senhor que deu autoridade ao mestre, ao cumprir o seu papel, e se submete ao Senhor do céu. Ou nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, ou nós não cremos nisso. Não há para crer em uma coisa assim e outra não. De boa vontade, Paulo reconhece que nem sempre será fácil. Talvez nunca seja. Mas faça de boa vontade. Imagina um escravo ouvir isso. Imagina um escravo ouvir isso. Faça com ânimo, faça com interesse. Mais uma vez ele lembra aonde está a motivação para isso. Efésios 6,7. Como ao Senhor e não a homens. Paulo o tempo todo está dizendo, olha, faça e entenda para quem você faz. Faça e entenda para quem você faz. Porque se você não tiver a ótica no lugar certo, você não vai fazer. E o nome de Cristo será blasfemado, envergonhado. E mais se o Senhor for mal?
Foi muito mal, Isaac. 1 Pedro 2,18, ele fala: escravos, sujeitos a seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E ele diz por quê? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. 20. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bom, isso é louvável diante de Deus. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Pois também Cristo sofreu no seu lugar, para que você siga os seus passos. Você está sofrendo? Está ruim? Cristo sofreu mais. Você está sendo humilhado? Cristo foi mais humilhado. Ou existe uma humilhação maior do que um Deus se tornar homem? E embora sendo homem, embora se colocando na posição de homem, estando ali como homem, sofrer todo tipo de humilhação. E morrer a uma das mortes mais vergonhosas de sua época. Cristo foi o nosso exemplo. Cristo deixou o exemplo. E é isso que Paulo está dizendo o tempo todo. E qual é a esperança do escravo? Efésios 6,8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. O que Paulo está dizendo? Ainda que nenhum senhor te reconheça, ainda que todos os senhores terrenos não te reconheçam, há uma recompensa de um mestre muito maior e superior, que está nos céus e está vendo tudo. Ele te recompensará com uma justiça eterna. Esse versículo deveria ser uma consolação poderosa. A promessa que o próprio Senhor do céu receberá os seus serviços. O que Paulo está dizendo, olha, talvez o Senhor não te reconheça, mas o Senhor que está no céu está recebendo os seus serviços. Está recebendo essa adoração. Por isso você pode suportar, meu irmão. Um ponto importante que eu quero deixar claro aqui. Por isso que eu fiz a introdução e deixar claro sobre os papéis que foram falados. Nós precisamos entender que escravos, mulheres e filhos. E não é à toa que ele está falando sobre esses 3 pontos. Todos eles não eram vistos como pessoas. Eles não eram pessoas diante da sociedade. Não tinha valor jurídico, não tinha voz. Muitos não tinham nem identidade própria. A sociedade viu essas pessoas como propriedades e não como indivíduos. E o Novo Testamento, e Paulo está aqui fazendo é o quê? Quebrando essa lógica perversa. Entende que ele não está fazendo um trabalho social, mas o Evangelho por si só faz a obra? Coloca cada um no seu lugar e dá o seu valor? Paulo ele está escrevendo que todos, não importa qual seja a sua posição, têm o seu valor diante de Deus. São parte do mesmo corpo. Isso é muito importante se entender. Não é à toa, nós vamos ver lá em Gálatas 3:26, 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O que Paulo está dizendo, olha só, ainda que a sociedade não te reconheça,
ainda que as pessoas não te reconheçam, ainda que você seja visto por todos como algo desprezível, o Senhor não te rejeita. E viva para a glória do Senhor. Essa passagem, por si só, é um golpe na estrutura social injusta. O Evangelho naturalmente muda isso. Apesar de Paulo não estar direcionando, não está com um interesse como sendo prioridade isso. Se nós queremos, meus irmãos, mudar a estrutura social do nosso país ou de onde nós estamos, precisa começar com o Evangelho. A única forma de um mundo caído entender, compreender e mudar é através do Evangelho. Escravos agora são herdeiros da promessa. Mulheres que não eram vistas como pessoas são filhas de Deus. Escravos que estavam diante de um senhor mau, agora tem um senhor bom. Estrangeiros agora são descendentes de Abraão pela fé. Paulo quer que os servos cristãos não percam a esperança. Ele está querendo dizer, gente, há uma recompensa real, eterna, justa esperando vocês. O mundo pode ignorar as suas dores, pode ignorar a sua situação, mas o Senhor reconhece cada lágrima. O Senhor reconhece cada obediência feita por amor a Ele. E mais, em Cristo não há esquecidos. Em Cristo não há inferiores. Em Cristo não há sem nomes. Há filhos, herdeiros, amados. Continuando, 9. Vocês, versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo fala com os senhores desses servos. Se eles achavam que não iam sobrar para eles, sobrou. Tratem seus escravos da mesma forma. De que forma é essa? Paulo não está convidando a mudar de lugar. Mas ele está dizendo, trate esses seus servos com os mesmos princípios do que eu estou falando. Com temor ao Senhor, com sinceridade de coração, com consciência da eternidade, como servos de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é nivelando os senhores no campo espiritual com seus servos. Que ambos estão na autoridade do Senhor. E ele traz um ponto específico, não os ameace. Não trate eles com medo, com a base no terror, com rispidez. Imagine agora, como eu disse no começo, imagine esse senhor cristão agora com um escravo mais espertinho querendo abusar. A nossa tendência carnal é reagir a isso. Lembre-se que existe um Senhor sobre ele e sobre você. A autoridade que você tem foi Deus que te deu. Sabe aquele papo de irmão mais velho? É isso que Paulo está dizendo. Que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Sabe aquele papo do irmão mais velho que se você mexer com o meu irmão mais novo eu vou te pegar? Eu não tinha um irmão mais velho, mas eu tinha um tio que era 3, 4 anos mais velho que eu. Uma vez eu estava empinando pipa, sempre esqueço, aqui não é pipa, papagaio, em cima de uma laje que não era nem minha nem dele. Era de um vizinho que nem sabia quem estava em cima da laje. E ele me expulsou dessa laje, me chutou, me machucou. Eu lembro que eu encontrei meu tio na rua chorando. Eu estava chorando. Na hora ele correu. E foi me defender. E eu voltei para a laje.
Feliz, com o peito estufadão. É isso que ele está dizendo. Olha só, prestem atenção. Se vocês acham que isso está passando desapercebido, senhores, se vocês acham que você está fazendo, está certo, está correto, e que ninguém está vendo, mesmo que a justiça do homem fale contigo, a minha não falhará. É isso que ele está dizendo. Precisamos entender as verdades aplicadas a nós nesses textos. Por vezes nós nos preocupamos em falar muito sobre casais e filhos e não damos tanta intenção, tanta clareza ou tanta ênfase, na verdade cristã, sobre o trabalho. Imaginem agora, meus irmãos, juízes e advogados exercendo a justiça verdadeira, não por interesses próprios, não por interesses de amigos ou de colegas ou do seu próprio bolso, mas servindo a Cristo. E servindo a Cristo não é ter um adesivo no seu carro. Servindo a Cristo não é ter o título de pastor, ou título de missionário, ou título... Não, servindo a Cristo verdadeiramente, caladinho, louvando ao Senhor. Em cada ato, em cada atitude. Imagine funcionários públicos, responsáveis, cheios do Espírito Santo, para fazer os órgãos públicos funcionarem. Mas o que mais acontece é, se ele não faz, eu também não vou fazer. Por que eu vou fazer mais do que eles? Se eu não vou me matar aqui sozinho. Eu não vou me entregar aqui sozinho, só eu trabalho nessa empresa. Só eu trabalho nesse órgão público aqui. Mas cheios do Espírito Santo, preocupados em agradar ao Senhor, louvar ao Senhor com seus atos. Imagine empresários pagando salários justos, dando trabalhos dignos e condições dignas para os seus funcionários. Imagine funcionários mudando a história da sua empresa, louvando ao Senhor com seus atos, gerenciando. Imagine pessoas gerenciando ou faxinando as empresas, deixando perfeitamente limpo para a glória do Senhor. O faxineiro ele não faxina. A pessoa que limpa, ela não limpa para que as pessoas possam aplaudi-la, mas para que o Senhor possa ser louvado. É importante nós termos isso claro. É importante como nós temos nos portados em nossos afazeres. Se nós não entendemos isso, nós vamos perder as expectativas, o motivo pelo qual nós fazemos. Precisamos voltar para o início. Precisamos voltar para a Gênesis e entender que o nosso Criador, o nosso Senhor, tudo que Ele fez é bom e nós precisamos refletir essa excelência. Porque nós servimos a um Deus excelente e nós precisamos segui-lo. Servi-lo e adorá-lo dessa forma. Óbvio que nós não vamos ser perfeitos. Mas também nós não vamos fazer de qualquer forma. O trabalho não é uma maldição. É uma bênção dada pelo Senhor. Adão foi o primeiro trabalhador. Ele tinha a obrigação de cuidar e zelar, dar nomes. O problema é que nós perdemos o motivo pelo qual nós fazemos. Perdemos o motivo pelo qual nós acordamos amanhã de manhã. E já acordamos hoje nem acabou o dia. Já está, amanhã é segunda. Não, segunda. Podia ter mais um dia do final de semana. Porque nós perdemos o motivo pelo qual nós acordamos na segunda de manhã. Nós perdemos nós perdemos aonde está focado os nossos olhos, como se fosse o trabalho por si mesmo. Como se o final fosse receber apenas o salário. Como se o final de todas as coisas fosse para nós mesmos. Por isso que nós acordamos segunda-feira de manhã reclamando. Desmotivados, cabisbaixos.
anda até chutando o chão assim, né? Parece o Chavinho. E por que Adão deveria cuidar do Éden? Para ter uma vida, dar uma vida melhor para Eva? Ter um cavalo do ano? Ter uma cabana mais luxuosa, quem sabe? A cabana mais luxuosa do Éden. Dar um grande pedaço de terra para os seus herdeiros? É claro que o que eu estou falando aqui, vocês sabem que a resposta é não. O motivo final era cuidar daquilo que Deus deu a ele, que Deus confiou a ele. E esse deve ser o nosso motivo final. Aquilo que o Senhor confiou a nós, fazer com excelência. Fazer com a motivação correta. E eu aqui não estou dizendo, meus irmãos, que é errado você dar luxo para sua casa. Você ter uma boa casa, ter um bom carro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a motivação final é esse, fatalmente você vai viver frustrado e correndo atrás do vento. Porque você nunca estará satisfeito. E continuará a sacrificar a sua casa, a sua vida com o Senhor, a sua vida com a igreja e tudo mais, porque o motivo pelo qual se trabalha está errado. A motivação primária precisa ser Cristo. Fazer tudo para a glória do Senhor. Nós precisamos ser aquele que nos nossos trabalhos glorificam a Cristo, em vez de ser causadores da blasfêmia. Quantos cristãos têm sido motivo da blasfêmia? Inventam atestados, faltam sem justificativa, enrola lá no cafezinho. Quem nunca enrolou no cafezinho, tira a primeira pedra. E nós precisamos entender, meus irmãos, que apesar de ser uma verdade em nosso meio, ser parte da nossa cultura, é pecaminoso. Até no banheiro se enrola lá, né? Fica lá uns 15 minutos, 20 minutos. Fala, eu mereço. Essa empresa vai me enlouquecer. Gasta tempo com celulares, em redes sociais, em vez de estar trabalhando. Usamos narrativas como não ganho o suficiente para isso. Eu não gosto do meu chefe, não gosto do meu trabalho, eu não gosto dos meus colegas. Ah, porque aqui eu sou explorado, Isaac. Você não entende. Na minha vida eu sou explorado. Aí você fala para o irmão, então, irmão, procura um novo emprego. Ah, não vou sair de lá, não, perder meus direitos. Que direito? Pela lei, se a empresa está insatisfeita com você, ela te manda embora. Se você está insatisfeito com a empresa, você pede conta. Mas nós queremos sempre dar um jeito de sair beneficiados das coisas. Isso é mal da nossa cultura. Da cultura do brasileiro, de que ele nunca pode perder nada. Ele sempre tem que ganhar. Irmãos, não use essas coisas como motivo para você não sair. E se você está lá, seja obediente. Seja sincero de coração. Faça com boa vontade. Não faça só quando as pessoas estão te vendo. Faça com respeito, faça com temor. Pois existe um Senhor acima do seu chefe que você deve obediência. Acima do seu patrão que você deve obediência. É necessário mudarmos a cosmovisão e entender por quem nós estamos fazendo. A época da escravatura acabou, meus irmãos. Você pode pedir conta. Imagina esses escravos que não podiam pedir conta. A gente viu o que aconteceu com Onésimo, né? Ele fugiu, deu ruim. Ele não podia pedir conta.
Se você é motorista, meus irmãos, pilote esse carro como se você carregasse o próprio Senhor dentro do seu carro, dentro do seu ônibus, dentro da sua van. Se você é dona de casa, se você cuida da casa, limpe a casa como se o próprio Senhor fosse visitá-la. Cuide dos seus filhos. Cuide das coisas como se fosse para o próprio Senhor. Se você trabalha em administração, secretaria, recepção, atenda as pessoas como se fosse o próprio Cristo. Professores, dê as suas aulas como se o próprio Cristo estivesse sentado na cadeira. Se esforce como se você estivesse dando aula para o próprio Senhor. Você não está fazendo por alunos, você não está fazendo por causa da direção, e nem pela sua paixão. Você precisa fazer pelo Senhor. Se você trabalha em produção, fabrique cada peça como se fosse para o próprio Senhor. Arrume, mecânicos, os carros como se o próprio Senhor fosse dirigi-lo. Gerentes, coordenadores, cuide da empresa como se fosse do Senhor. Mas trate cada funcionário como se fosse o Senhor também. É um trabalho desafiador para quem está no meio. Não é nem dono e não é nem tão funcionário. Eu vivo exatamente nesse meio e eu sei como que funciona. E como é difícil, mas faça. Não é para qualquer pessoa que você está fazendo. É para o Senhor, é com excelência. Por que nós fazemos isso? Porque o Cristo é o nosso exemplo. Cristo se colocou em posição que era para eu e você estar. Que humildemente, se tornou servo e se humilhou. Ele é o nosso exemplo. É por isso que nós podemos acordar segunda-feira de manhã com aquele patrão chato, insuportável talvez. Mas ninguém gosta dele, Isaac. Mas ainda assim, nós podemos acordar alegres. Porque o Senhor nos confiou aquele lugar. Chefes, você que é dono de uma empresa, não se aproveite de seus funcionários. Não se aproveite dos seus funcionários. Não pague um salário que não é digno à sua função. Arque com as suas responsabilidades e com seus compromissos, com aquilo que você prometeu no dia que ele foi contratado. Se você não tem condições, não prometa. Nós sabemos que no Brasil é muito difícil empreender. Qualquer pessoa que consiga fazer o mínimo de consulta sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Mas não use isso como motivo para você viver de maneira pecaminosa, enganando, enrolando, trapaceando. Não fique os ameaçando com demissões desvairadas, de maneira totalmente errônea, sabendo que está sendo injusto. Não trate com perseguição. Foi te dado muito e muito vai ser cobrado de você. Lembre, e eu quero te falar isso com muito temor também a vocês. O Senhor que está no céu é o Senhor dele. E você prestará conta disso. Isso deve tremer o nosso coração, deve nos encher de temor, para não fazermos de qualquer forma as coisas. Lembre que não é o seu jeitinho que vai aumentar o seu lucro. Lembre que não é o seu jeitinho brasileiro que vai resolver os seus problemas. Confie no Senhor, é Ele que fará.
Porque o dia que ele quiser, não há mais cliente entrando pela sua loja. O dia que ele quiser, não há mais cliente entrando pela sua empresa. E se você está aberto ainda, é pela graça do Senhor. Então cuide de cada pequeno que o Senhor confiou a você. Você prestará conta ao Senhor. Não abuse daqueles que precisam do emprego. E você sabe que precisa e abusa dele. Lembre, existe um Senhor sobre você e sobre ele. E você prestará contas no final. O que nós fazemos precisa ser pautado, precisa ser confiado ao Evangelho. E Cristo é o nosso exemplo para ser patrão, para ser funcionário. Ele abriu mão de sua glória. Vindo a ser servo. Precisamos entender essas verdades. Porque em Cristo nós podemos cumprir isso. Cristo é aquele que cumpriu tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã. E só através de Cristo nós conseguimos fazer isso. Porque eu sei, meus irmãos, que segunda-feira está vindo. E o relógio vai tocar. E eu sei que o seu coração vai ser tendencioso a reclamar. Mas com alegria, clame ao Senhor. Peça ao Senhor para tratar o seu coração. Para mudar os nossos corações. Mudar a nossa mente. Para que possamos glorificar o nome dEle em cada segundo do nosso dia. E que o nome dEle seja glorificado em cada empresa, em cada lugar, de cada irmão que está aqui nessa manhã. Vamos orar? Eu quero te convidar, antes de eu começar a orar, que você ore no seu lugar. Se você entendeu que você tem falhado, que você tem pecado, tem agido de maneira pecaminosa, peça perdão ao Senhor. Diga a Ele que você tem se arrependido, que você tem entendido. Pai Celestial, nós te louvamos pela Tua palavra, por ela ter sido exposta a nós. Ajuda-nos, ó Senhor, porque nós somos fracos, somos tendenciosos a querer viver pela nossa própria carne e vontade, pelos nossos próprios interesses, como se o fim fosse nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ser bons patrões, a ser bons funcionários, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Seu nome seja exaltado por onde quer que passamos, para que, Senhor, possamos exaltar o Seu nome e elevá-lo ao lugar mais alto. Perdoa-nos, ó Pai, se nós temos falhado com nossos trabalhos, se nós temos sido negligenciosos, se nós temos tratado de qualquer forma e esquecido que o fim é o Senhor. E ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Nós necessitamos. Sabemos que nós sozinhos nós não conseguimos. Mas sabemos que através da cruz, daquilo que Cristo já fez, nós podemos vencer. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Só para finalizar, Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual
também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, não só quando estou vendo, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 14. Fazei todas as coisas, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de sua geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros do mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Amém, meus irmãos?